Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 24 de agosto de 2026. E nesse horário, às 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, né? Que esse livro que todos nós estudamos há tantos anos. E nós estamos estudando parte terceira, capítulo 12 da perfeição moral. Hoje nós vamos começar a estudar a questão 915. 915. Todo mundo já sabe que quando a gente estuda esses livros, é sempre bom botar do lado o Evangelho e o livro dos médiuns, tá? O Evangelho, o livro dos médiuns. Obrigada. Que às vezes a gente pode precisar desses livros, tá? Então, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, é sempre bom colocar aí, porque às vezes a gente lança a mão deles e a gente pode precisar. Então, vamos elevando aqui nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, para agradecer ao Senhor pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de aprendizado que o Senhor nos permite ter, todas as vezes que nos reunimos assim em grupo, né, para fazer um estudo dessa monta. E sempre rogando ao Pai que derrame suas bênçãos sobre nós, que nos dê ombros fortes para a gente continuar a nossa caminhada, que isso é importante, e sempre pedimos que abençoe aqueles nossos irmãos mais necessitados, aqueles que estão passando por grandes dores, grandes sofrimentos, que eles possam ser amparados, consolados, esclarecidos, fortalecidos, para que possam se reerguer e continuar a sua caminhada. E que o Pai também derrume a sua misericórdia, que nunca nos faltou, mas a gente sempre pede acréscimo de misericórdia, né, para todos nós. Graças a Deus. Então vamos lá, questão 915. Kardec pergunta assim: por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Porque, como nós falamos, ele já falou aqui na questão 913, né? Dentre os vícios, aquele que a gente considera mais radical, e que os estudos dizem ser mais radical, é o egoísmo. Que todo mal que existe no mundo deriva do egoísmo, né? Então, os espíritos dizem isso na questão 913, que todo mal que existe no mundo deriva do egoísmo. Esse é o pior vício que pode existir. E aí, Kardec, aproveitando essa questão de 913, ele pergunta, né? Já que esse egoísmo está dentro de cada um de nós, ainda, né? Porque somos espíritos ainda perfectíveis, não constituirá esse egoísmo tão sempre, ele usa a palavra sempre, um obstáculo ao reinado do bem absoluto da Terra? Então, já que a gente carrega dentro de nós ainda o egoísmo, não haverá sempre um obstáculo para que o bem aconteça na Terra, reine na Terra, por causa desse egoísmo? E os espíritos vão dizer: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Então, ele diz aqui: é exato que no egoísmo nós temos o maior mal. Porém, ele, esse egoísmo, se prende à inferioridade dos espíritos encarnados à Terra, inferioridade mesma. Então, ele está dizendo assim, porque Kardec perguntou, por ser inerente à espécie humana, por fazer parte da espécie humana, é isso que Kardec perguntou. O egoísmo não implicará na instalação do bem na Terra? E ele diz assim, olha, presta atenção, realmente o egoísmo é um grande mal, mas ele está presente dos espíritos encarnados na Terra. Por quê?
porque a Terra ainda é um planeta de prosperações. E também o egoísmo está presente naqueles planetas inferiores à Terra. Então, em todo planeta que ainda não evoluiu o suficiente, o egoísmo está presente. Mas naqueles planetas mais elevados moralmente que na Terra, o egoísmo já não está, não é tão forte como aquilo. É isso que ele está querendo dizer. Não é a humanidade inteira, que a humanidade inteira são todos os espíritos que existem do universo. E nós sabemos que tem uma escala. Então, ele falou aqui, porém, esse egoísmo se prende à inferioridade dos espíritos encarnados no planeta Terra e na humanidade mesma. Aqueles planetas que já são planeta de regeneração, né? Planeta, aqueles mais, esses não. O egoísmo não caiu. Então, você não pode generalizar a humanidade inteira. É a humanidade que vive do planeta Terra. Aí depois ele vai dizer assim: ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos que estão na Terra e nos outros planetas inferiores à Terra se despejam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Hoje, nós que estamos aqui habitando o planeta Terra, já temos menos impurezas do que tínhamos quando estávamos no planeta primitivo. Temos hoje menos impureza do que há 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, porque conforme o tempo vai passando, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. Então, hoje, o nosso grau de egoísmo não é o mesmo que a gente carregava no tempo de Jesus. Entendeu? Que a gente vai, ó, subindo. Então, a cada reencarnação, o grau de impureza que existe em você, e isso quer dizer, aqueles espíritos que não ficam no círculo vicioso, né? Encarna e desencarna na mesma situação. Eu digo, aqueles que estão se elevando, o grau de impureza, o nível de egoísmo vai diminuindo. Depois dele daqui. Não existirá na Terra nenhum isento de egoísmo e praticante da caridade. Aí ele pergunta: não existirá na Terra nenhum isento de egoísmo e praticante da caridade? Já tem aqui na Terra alguns homens que o egoísmo praticamente quase não existe nele e que pratica a caridade. Não é? A gente lembra do Chico? Chico morreu há pouco tempo, tudo bem, mas foi nosso contemporâneo. O Chico já era um homem que não carregava um grau de egoísmo grande. Não vou dizer que ele talvez já estivesse totalmente isento de egoísmo, mas era um homem que você via pela vida dele que não era um homem egoísta, era um homem que praticava a caridade. Não é? Então, na Terra já existem pessoas que já não têm um egoísmo grande, se tiver muito pouco, porque já se depuraram, praticam a caridade. Depois ele diz: há muito mais homens assim do que supondes. Porque tem gente que é capaz, diz assim: ai, aqui na Terra está um horror, meu Deus, esse planeta, esse país, o Brasil. Não! Essas pessoas são aquelas pessoas, vamos dizer assim, que gostam de fazer terrorismo. Aquele. Não, nós já temos muita gente boa na Terra. Nós temos muita gente boa no Brasil. Muita gente boa. É claro que ainda não é a totalidade, mas já existe muita gente boa, muita gente que pratica caridade. Aí ele fala: apenas vocês não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. A virtude, as pessoas que são humildes verdadeiramente,
Né? As pessoas que são verdadeiramente caridosas, elas são humildes, elas não ficam adiando a caridade. Por isso que muitas vezes você não sabe quem é, porque você não vê nas redes sociais a pessoa dizendo assim: hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Aqueles que botam nas redes sociais aquilo que faz, esse não é humilde. Esse não é humilde. Entendeu? Mas tem muita gente fazendo muita coisa boa por aí, que a gente nem sabe, que a gente nem tem ideia, entendeu? Essa semana eu vi uma matéria que eu achei interessante de um famoso cantor desses cantores de música sertaneja. Ele é muito, muito famoso. Ele tem uma grande fazenda, acho que é em São Paulo, uma grande fazenda. E essa fazenda dele era toda para plantação de não sei o quê, de produtos, de produto para feijão, arroz, essas coisas. Né? O que que ele fez? Ele diminuiu a área dele de plantação e uma grande parte da fazenda dele, que era mais voltada para a plantação, ele diminuiu. E transformou a grande parte da fazenda dele em abrigo para animais abandonados. Entendeu? Transformou uma grande parte da fazenda dele, não preciso mais plantar tanto assim, para um abrigo de animais. Então, veja só, essa parte, que foi uma parte grande, que ele transformou em abrigo para animais, não vai mais render financeiramente para ele. Porque ali ele parou de plantar. Então, quem ganhava com aquela plantação, logicamente, a pessoa colhe e vende, né? E vende, ganha dinheiro. Então, ele renunciou àquela área ali onde ele plantava e ganhava dinheiro para deixar para os animais, que ele recolhe na rua. Uma coisa que não vai dar dinheiro para ele. Alguém já viu alguém que recolhe animal abandonar na rua ganhar dinheiro? Claro que não, só gasta, né? Só gasta. Remédio, médicos, né? Só gasta. Vacinas, não ganha dinheiro. Então ele renunciou a plantar ali, e normalmente o que ele plantava era vendido para cuidar dos animais. E alguém que comentou, não foi nem ele, alguém que comentou aquilo que ele está fazendo. Isso não é caridade? Claro. Os animais não são nossos irmãos, vamos dizer assim, inferiores no grau de evolução? Claro, é a prática da caridade. Então, está recolhendo animais da rua para dar a eles uma dignidade. Tem muitos que chegam tão doentes que vão até morrer, mas pelo menos morrem com dignidade, recebendo atendimento médico, né? Animais que as pessoas maltratam na rua, eu não sei, porque só pode ser um psicopata, né? Que joga o animal na churrasqueira, o animal se queima todo, como fizeram. Acho que foi com um gato. O gato saiu todo queimado. Alguém com caridade levou ele para o veterinário tratou tudo, mas o gato não aguentou, morreu. Tem gente que faz isso. Aí eu fico ali pensando, meu Deus, com o prazer dessa criatura. Eu penso assim, quem faz isso com bichinho, acho que faz com uma criança. Eu acho que faz. Que quem faz isso, para mim, é um psicopata. Para mim, na minha cabeça, não passa que aquela criatura seja normal. Só pode ser um doente. Mas a gente sabe, infelizmente, que tem um monte de pessoas fazendo isso. A gente vira e mexe nas redes sociais, né? Animais esquálidos, jogados na rua, doentes, ou então que a pessoa tem dentro da sua casa amarrado, um esquálido, doente, com fome. Quer dizer, aquela criatura só pode ser um psicopata. A que tem coragem de fazer isso com o animalzinho. Isso, na minha cabeça não pode ser. Tem que ser uma pessoa muito desequilibrada. Então, esse rapaz está fazendo isso, praticando a caridade. Ninguém precisa estar sabendo. Alguém que comentou, mas não foi ele que anunciou, né?
Então, ele fala aqui: há muitos mais homens bons, assim do que a gente pensa, do que a gente sabe. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à claridade do dia. Aquele homem bom, ele não fica anunciando a sua bondade. Desde que haja um homem bom na terra, por que não haverá 10? Por que não haverá 100? Por que não haverá 1.000? Havendo 10, por que não haverá 1.000 e assim por diante, né? Então, há muita gente virtuosa, há muita gente humilde, há muita gente boa do planeta Terra, graças a Deus. Agora, é que nós não sabemos disso. Por isso que às vezes a gente pensa, esse mundo tem mais jeito, esse mundo tem mais jeito. Não, tem jeito sim. É que nós é que não estamos enxergando essa bondade das pessoas. Que às vezes a pessoa com aquele óculos da negatividade, tudo que ela olha é negativo. Ela não consegue só ver sombra. Então, para ela, o mundo está perdido. E não está. Questão 916. Longe de diminuir o egoísmo, são perguntas de Kardec, né? Longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? E aí os espíritos dizem: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Claro, era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo, isso é uma coisa que vai acontecer paulatinamente, que os domina viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, né? A quem não tem nenhum pedaço de pão para comer. Ele diz aqui: porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos são incumbidos de preparar. Aí ele pede para a gente deixa essa questão 916 aqui, ó, marcadinho para a gente voltar dela depois. Vamos dar uma olhada na questão 784. Vamos voltar um pouquinho no 784. Em 784, assim, pergunta de Kardec. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos, do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha os recursos. Então, Kardec pergunta o seguinte: a impressão que eu tenho é que o homem, em vez de caminhar para frente, em maneira de moral, caminha para trás. Parece que a gente está evoluindo, mas a gente sabe que isso não é verdade. Nenhum homem caminha para trás, não é? A conquista que você tem é tua. Então, todos nós não perdemos nada. Ele está dizendo assim: parece que o homem está perdendo o que aprendeu. Não, a gente não perde. É porque as tuas atitudes são ao nível da evolução que você tem. Então, quando você faz uma coisa terrível, as pessoas dizem: parece que esse pessoal está andando para trás. Não, não, não está, não. É que o nível dele é aquele. A atitude dele está demonstrando o nível que ele tem. Ele não está recuando. Ele não é elevado. Ele não é evoluído. Por isso que ele faz isso. É porque às vezes você vê a pessoa, né, bonitinha, vestidinha, rindo para você, você diz: nossa, que homem legal. E daqui a pouco a pessoa faz uma coisa horrorosa, você diz: nossa, decaiu. Não, ele não decaiu. Ele sempre foi assim. Mas ele bota o verniz da aparência de homem bom, mas ele não é bom. Ele é do nível daquele que fez aquilo horroroso. Só que ele bota a máscara do homem bom, mas ele não é bom. Então, ele diz aqui: enganas-te, observa bem o conjunto
Ele está falando, observa todos, porque tem gente que generaliza. Viu um homem mau fazendo coisas absurdas. E ele diz o quê? Que o mundo todo é mau. Generaliza. E nós não podemos generalizar. Não é porque um homem fez uma coisa terrível que você vai julgar que toda a humanidade é capaz de fazer aquela coisa terrível. Quando você fala isso, você está se incluindo. Então você também é capaz de fazer essa coisa terrível? Não, não sou. Você falou que o homem é mau, que todos os homens são maus. Você é o quê? Nós não somos homens? Nós não somos humanidade? Então ele fala aqui, observa bem o conjunto, 784, e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. É lógico que nós poderíamos caminhar em passos mais largos, né? A gente podia dar mais um pouquinho, mas como nós somos muito apegados ainda às coisas materiais, o nosso caminhar ainda está um pouquinho lento. Pode ser um pouquinho mais rapidinho, mas como ele falou, né? Para que a gente fizesse uma caminhada mais rapidinha, gostaria que a gente se esforçasse um pouquinho mais, como está na questão 909, quando Kardec pergunta: poderia sempre um homem vencer pelos seus sempre romper os seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos respondem: sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que me falta é vontade. Há um pouco dentro de vós fazem esforço. Quer dizer, a gente poderia andar mais rápido, sim. Bastaria que a gente fizesse o quê? Um pouco mais de esforços. Que a gente tivesse uma vontade, né, mais potencializada. Mas a gente ainda faz poucos esforços. E ele diz que dava para fazer. Aí, continuando no 784, ele diz: faz ser mistério, quer dizer, faz ser urgente que o mal chegue ao excesso. Às vezes, o mal precisa chegar ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem das reformas. É igual aquela pessoa que não gosta de ir no médico. Você diz assim: fulano vai no médico, não gosta de ir no médico. Mas fulano está doendo. Tá, mas eu estou tomando uma Novalgina e a Novalgina está quebrando o galho na dor. Tudo bem. Você está tomando quantos Novalgina? Eu estou tomando 30 gotas. Está aliviando a dor? Tá. Vai no médico. Daqui a pouco você vê a pessoa gemendo. Tá doendo ainda, meu filho? Tá. Você está tomando 30 gotas de Novalgina? Não, estou tomando agora dois potezinhos de Novalgina por dia. Já saiu da 30 gotas, agora é 2 tubinhos de Novalgina por dia. Por que você não vai no médico? Não, esses 2 tubinhos de Novalgina estão quebrando o meu galho. O pessoal continua ali. Daqui a pouco, meu filho, você está gritando de dor? É, eu já tomei 10 tubinhos de Novalgina e a dor não passou. Eu acho que eu vou ao médico. Entendeu? Então tem gente que é assim. É preciso que a dor esteja arrebentando para ir ao médico. Se a dor for controlável, ele não vai. Porque ele disse aqui, ele falou isso aqui. Ele disse assim, né? Às vezes é preciso que a pessoa esteja gritando de dor, gritando de dor, para que ela possa o quê? Buscar socorro. Se não tiver doendo o suficiente, ele vai ficar ali, né, gemendo, gemendo, gemendo. Foi o que ele falou aqui. Ele disse assim no final, né, da 784. Faz-se necessário que às vezes o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, às vezes, precisa adotar, arrebentando a boca do balão, o cara parar para pensar assim: eu desconfio que está na hora de mudar, entendeu? É o cara que já tomou 10 tubinhos de Novalgina, que ele agora está desconfiando que é melhor ir ao médico. Então, às vezes, é preciso.
que adovar o excesso para o pessoal pensar assim. Eu acho que está na hora da gente mudar o nosso comportamento. E a gente, às vezes, é assim mesmo, né, gente? A gente, às vezes, é assim. Vamos olhar 1917. Como meio de destruir o seu egoísmo. Esse egoísmo de onde deriva todo o mal. Aí ele diz, como meio de destruir seu egoísmo? Os espíritos dizem, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, de você arrancar. É que nem aqueles capim-navalha, lembra do capim-navalha? Que às vezes a gente tentava arrancar do chão, ou coisa que fica grudada, não é? Eu me lembro que às vezes a gente ia para o sítio, a gente era, e então tinha aquelas toceiras de capim-navalha. E você tentava, não conseguia. Aí tinha que pegar uma cavadeira. Sabe o que é cavadeira? É uma madeira com um aparelho de ferro que ele é reto e a ponta dele é bem afiada. Aí você cava em volta da torceira, cava bem fundo em volta da torceira, para você chegar por baixo da raiz dela. Porque se você arrancar a torceira e deixar a raiz, chove um dia, 2 dias, daqui a pouco ela está brotando. É danada. A torceira do capinavalha você tem que tirar com a raiz inteira. Que aí vai demorar para crescer. Se você arranca, se você só roçar, tem gente que roçava, cortava só as folhas e deixava a raiz. Primeira chuvinha, primeiro solzinho, atava o capim na valha novamente. Então, cavava-se bem fundo, em volta da raiz toda, aí pegava a pedra da cavadeira, enfiava por baixo da raiz, ia levantando ela, levantando, e saía aquele mato verdinho, e aquela raiz grande, cheia de barro, aí sim vai demorar para crescer. Mas se você só cortar a folha, a torcer e deixar a raiz, meu filho, nunca vi coisa brotar tão rápido assim. Então, né, ele diz, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. É a tal da torceira do capim-navalha. Detalhe, né? Andar no mato de short, lembra? No meio do capim-navalha, a gente saía do mato com as pernas todas cortadas, né? Que aquela folhinha do capim-navalha corre mesmo a gente. Aí a gente saía com as pernas tudo cortadas. Aí tinha que botar álcool, aí gritava de dor e ardia a panelada. Então, eles aqui, é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Então, o homem gosta. Qual a dificuldade da gente se libertar do egoísmo? É que a gente gosta do negócio, entendeu? A gente gosta. E você abrir mão de uma coisa que você gosta, não é fácil. A pessoa diz assim, isso não é bom, está velho, joga fora. Você diz assim, mas é tão bonitinho. Eu gosto tanto disso. Aí, às vezes, a gente guarda, né? Aquelas coisas que não prestam mais, que só acumula poeira, ou com espaço. Mas eu gosto tanto disso. É assim que a gente é. Por isso que a gente tem dificuldade de se libertar do egoísmo. Aí ele fala aqui, suas leis, as leis dos homens, né? Sua organização social, sua educação. Então, ele não pode libertar-se com facilidade desse egoísmo. Por quê? Porque as nossas leis, a nossa organização social e muitas vezes a nossa educação concorre para esse egoísmo. Quando ele fala de educação, não é a educação que a escola dá, não, é a educação que a família dá. É aquela coisa assim, meu filho é assim. Já falei para ele. Na rua, bateu, se baterem nele, mete a pancada também. Se achar isso aqui na rua, traz para casa. Não devolve, não. Devolve para quê? Achado não é roubado. Quem perdeu que foi relaxado. Não é isso que as famílias às vezes ensinam? Ensinam. Ensinam isso. Tá certo, meu filho. Tá certo.
mesmo. Às vezes você vê, outro dia, eu vi uma cena triste, mas mostra muito isso. Dois rapazes, no meio de uma comunidade, vinham, eles já vinham de fora, estavam no momento, eu acho que eles roubaram o celular, roubaram alguma coisa. E vieram dirigir, pilotando a moto, em alta velocidade. A polícia veio atrás. A polícia veio atrás. E a polícia já estava há muito tempo. Isso parece que essa perseguição durou uns 20 minutos nas ruas da cidade. A polícia atrás dele, de pé, até que ele entrou na comunidade dele. A polícia entrou atrás. Aí, de repente, chega numa rua, o policial bateu com o carro no moto, o pneu de trás da moto, a moto caiu. Ele caiu. Estava praticamente em frente da casa dele. Aí os policiais soltaram, pegaram eles, algemaram. Aí saiu a mãe. A mãe. Larguei o meu filho. Ele é trabalhador. Ele é estudante. Ele estava chegando agora mesmo do trabalho. A polícia, está chegando agora do trabalho nada, minha senhora. Sim! Ele trabalha na loja. Acabou de sair da loja para vir para casa. Vem para casa dele de 20 minutos que a gente está perseguindo ele na avenida. Ele roubou o seu. Ele é trabalhador. Ele saiu. Ela disse assim: ele saiu do trabalho, veio para casa. Ele estava dentro de casa. Saiu de casa agora. Ele saiu de casa agora, minha senhora. A gente vem perseguindo ela mais de 20 minutos, em alta velocidade com o colega dele, não sei o que aí. E nós fizemos, e ela ficou, não, ele saiu de casa agora, e tentando ouvir o pessoal, os vizinhos, entendeu? Para os vizinhos irem para a casa da polícia. O policial saiu de casa agora, nada. Seu filho acabou de roubar o negócio. O senhor vai dizer que ele saiu de dentro de casa? Ele saiu agora de dentro de casa. O que é que mostra isso? Não é? Enquanto isso, outro de novo cena. A polícia prendendo o rapaz, botando dentro do carro. E a mãe veio e disse para ele: Olha, não foi essa educação que eu te dei, não. Você não tinha necessidade de roubar o que você está roubando. Acho que ele roubou moto. Você tem tudo. Eu trabalho, sempre te dei tudo: casa, escola, brinquedos, bicicletas. Eu sempre trabalhei para te sustentar. Você não tinha necessidade disso. Aí ela falou para ele assim: tem outra coisa. Você vai preso e você vai ter que assumir o seu erro na delegacia. Não pense você que eu vou lá pedir para o delegado soltar você, não. Porque eu venho avisando a você há muito tempo para mudar o seu comportamento. Eu falei para você, se você continuar fazendo isso, você vai acabar preso. E não pense você que eu vou para lá, vou arrumar dinheiro emprestado com alguém para pagar advogado caro para tirar você, não. Se quiser advogado, vai ter que ser advogado público, desse público que tu vai dar direito, dá direito. Eu não vou me endividar para pagar advogado para você. Você vai assumir sua responsabilidade. Percebeu a diferença de um e de outro? De uma mão e de outra? Essa mãe educou. Mas ele não aceitou a educação que a mãe deu. Mas ela educou. A outra não. A outra dizia na cara do policial que o filho tinha acabado de sair de casa. Que estava almoçando, tinha acabado de sair de casa. O policial que saiu de casa. Que ele veio, a gente vem perseguindo. Então, às vezes, a família, isso, ontem o Guilherme Azeredo, o André Luiz falaram sobre isso. Educa mal, ela não educa. Não educa o filho. E quando você não educa, aí a situação fica complicada. Então, é o que ele diz aqui. Muitas vezes, esse egoísmo deriva dessa influência da matéria. Essa matéria, essa influência que acaba afetando as leis, a organização social e a educação. A educação que a família dá. O tipo de educação que a família dá. Né?
Então, às vezes, você vê criança na rua falando coisas que você percebe o quê? Isso veio de casa. Isso veio de casa. Né? Às vezes você vê a criança agredindo uma pessoa e falando frases que você diz assim, sabe aquela frase que ela ouviu do pai e da mãe? E a criança repete. Esse tipo de educação, ou falta de educação, é que vai o quê? Fazer com que o egoísmo ainda fique ali, né? Presente na nossa vida. E ele diz aqui, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado, por ficções alegóricas. Ontem também foi falado sobre a importância de toda a família estar ligado à religiosidade, da evangelização infantil, seja ela de qualquer religião. Evangélico, budista, hinduísta, católica, da Umbanda, candomblé, espírita. A importância do espírito, desde jovem, desde pequenininho, fazer, estar integrado a uma instituição, a um processo de evangelização, para ir consolidando as questões morais, que às vezes o espírito traz e é bem fragilzinha, né? Isso é importantíssimo. Além dessa educação, dessa religiosidade, dessa evangelização, em casa, os pais também, né? Nós somos espíritas. Nós podemos fazer o culto do evangelho no lar. Eu me lembro quando as minhas crianças, o Pedrinho e Carolina, hoje é tudo adulto, eram pequenininhos, eu fazia o meu culto do evangelho lá, tinha o meu livro, e tinha o livro deles, né? Então, cada dia eles liam, às vezes era uma história grande, eles liam, aí eu lia um pedacinho meu, comentava do meu livro, aí dava da Carolina, e normalmente a Fátima Moura, não sei se vocês conhecem Fátima Moura, ela é uma escritora espírita. Ela escreveu muitos livros para as crianças, muito, 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 muito. Né? Então, normalmente eu comprava os livrinhos dela, aí a Carolina lia a historinha. Às vezes ela tinha um livrinho com livros com várias historinhas. Aí depois Pedrinho lia a história dele e comentava. E a gente, o que você entendeu? A gente comentava. Desde pequeno, né? Eu, depois que me tornei espírita, fazia esse culto no lar. E o culto no lar não é só espírita que pode fazer, não. Qualquer religião. Pessoa de qualquer religião, porque os livros existem livros católicos para crianças, livros evangélicos para crianças. Então, em qualquer religião, você pode fazer culto no lar. Uma vez por semana, com criança, no máximo 15 minutos. Já é o tempo suficiente. Então, de qualquer religião. Tudo isso vai o quê? Aprimorando a moral, o espírito. Mesmo que depois aquele espírito não siga aquela religião, mas o que ele aprendeu fica lá. E vai servir de freio. Entendeu? Entendeu? Mesmo que a pessoa, depois de adulta, não quero seguir uma religião. Não vou para centro, não vou para igreja nenhuma. Eu levo a minha vida aqui. Eu acredito em Deus e eu sei, aprendi o que é correto, o que não é correto, o que é bom, o que não é bom. E ele vai seguir, porque aquilo já está nele. Foi a educação que ele recebeu na infância. Entendeu? Daí a importância. Então, ele diz aqui que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o espiritismo, no caso, nós somos espíritos, não vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. É aquela coisa, nós estamos aqui. A doutrina espírita mostra para a gente
que não existe essas fantasias de que quando eu morrer, se eu for receber o perdão lá do meu pastor, do meu padre, ou do dirigente da minha igreja, eu vou para o céu. Isso é uma ficção alegórica, né? Não tem aquele pessoal que diz assim, ai meu Deus, graças a Deus, morreu, descansou. Tem gente que diz isso. Morreu, descansou. Às vezes, não. Morreu, agora que o circo vai pegar fogo. Agora morreu, vai ficar ao lado de Jesus. Meu Deus, onde que está Jesus? Às vezes o sujeito, nossa senhora, pintou voltou, graças a Deus, morreu, vai ficar ao lado de Jesus. Ou então aquele que diz assim, eu vou confessar meus pecados. Sou um padre, né? Confesso os pecados, ô padre. Seus pecados estão todos perdoados. Daí o cara vai lá da igreja, conta cada coisa terrível. O padre assim, reza 300 Ave Maria, 500 Pai Nosso, seus pecados são perdoados. Aí ele reza 300 Ave Maria, 500 Pai Nosso. Os pecados estão perdoados. Estão perdoados? É assim? Basta alguém dizer para você, seus pecados estão perdoados, está tudo perdoado? Claro que não. São essas fantasias que o Espiritismo mostra para a gente que não é assim que acontece. Não é porque alguém disse assim para você, reza isso, reza aquilo, que teus pecados estão perdoados, que eles estão perdoados. Se ele dissesse assim, meu filho agora, daqui a 500 anos, seus pecados estarão perdoados. Mas a gente sabe que não é assim. Não é no estalar de dedo que teus pecados são perdoados, né? Aí ele fala aqui, e a doutrina espírita mostra isso. Quando bem compreendido o espiritismo, se houver identificado com os costumes e as crenças, esse espiritismo transformará. Quer dizer, quando você compreender bem a verdade, e se tiver identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Entendeu? Quando o cara se acha o bam, 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 a última Coca-Cola do deserto, aí você percebe que esse cara é egoísta. Que o egoísmo se assenta aí, na importância da personalidade. Eu sou o bonzão melhor. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra a escolha de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Porque quando você compreende bem o Espiritismo, você sabe que não é assim que a coisa, que a banda toca, não é? Você sabe que tudo aquilo que você desorganizar, você vai ter que organizar. E eu me lembro de uma frase, eu não me lembro do autor, quando ele diz assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes basta 10 segundos para você destruir a tua vida. E para reconstruir isso, o que você destrói em 10 segundos, talvez você leve milênios para reconstruir. Quando uma pessoa cheia de cólera. Lembra a palestra que a Maria Bartorelli fez? 1 minuto de cólera. Às vezes a pessoa, por 1 minuto de cólera, tira a vida de alguém. Às vezes por por nada. Até porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas às vezes encostou no meu carro, falou isso para mim, puxa a arma e tira. Então, por 1 minuto de cólera, você destrói a tua vida. Destrói a tua vida. E às vezes vai levar milênios para reconstruir aquilo que você destruiu por causa de 1 minuto de cólera. Não é? Então, eles aqui, o Espiritismo fala isso para a gente. O Espiritismo ensina isso para a gente. Então, a gente fica mais antenado. Aí lembra do que o Chico falou, que ele fazia assim, quando ele tinha aquela vontade de explodir, ele dizia assim, ó, enche a boca de água, mas não engole não, não engole não.
com raiva, aquela coisa assim, ó, enche a boca de água, mas não engole. Fica com água na boca. Porque se você falar alguma coisa, você vai esbragar todo mundo. Fica ali com a boca cheia d'água. Porque você, com a boca cheia d'água, você não fala e você tem um tempo para pensar. Antes de reagir. Antes de reagir. Então, diz aqui, destruindo essa importância da personalidade, se achar o melhor, melhor do que todo mundo, ou pelo menos reduzindo-as às suas legítimas proporções. Eu não sou um grandão, eu tenho minha importância, mas ainda não sou um grandão. Ele, né, necessariamente combate o egoísmo. Então, o Espiritismo nos ajuda a ir destruindo o egoísmo em nós mesmos, mostrando a realidade da vida. Se você viva uma lei divina, isso é muito sério. Não é qualquer religioso dizendo meia dúzia de palavras para você que ele vai apagar o ato que você cometeu. Quanto mais violento o ato, mais séculos, é bom a gente falar assim, mais séculos você vai levar para corrigir. E tem muita gente que acha que faz uma besteira dessa, basta fazer assim 10 vezes, está tudo resolvido. O Espiritismo diz, não é bem assim, não. Aliás, é bem diferente disso. Então, presta atenção. Aí ele diz aqui, o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta. E fez assim, fazer também. Mão fechada, ser mão fechada também, entendeu? A pessoa às vezes recebe aquele choque por ver a outra fazer assim, eu vou fazer a mesma coisa. Por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios, ele é levado a ocupar-se consigo. É aquela coisa, ele só pensa nele, não pensou em mim, então agora eu vou fazer isso também. Eu só vou pensar em mim, não vou pensar nele. Quando a gente tem que pensar o seguinte, se ele é assim, isso é problema dele. Eu não vou ser assim. Né? E tem gente que não. Você é assim, também você. Não, ao contrário. Se você achou que o que ele fez é ruim, o que você tem que pensar? Eu vou fazer o contrário dele. E não vou fazer igual a ele. Notando que os outros pensam em si próprios e não vendo em você, ele é levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais. As relações legais do povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade. E cada um pensará menos na sua pessoa. Assim seja, assim veja que outros dela pensaram. Que coisa! Se você percebe, né, que fulano, ciclano, uma instituição, não pensa no bem do outro, pense você. Pense você. Seja você fraterno, seja você caridoso. Se cada um agir assim, né, vai haver mais tranquilidade, mais equilíbrio, mais humildade do mundo. Porque às vezes a pessoa diz assim, ele fez isso, eu vou devolver da mesma moeda. As pessoas não falam, ele fez isso para mim, eu vou devolver da mesma moeda. Não, não devolva da mesma moeda. Não devolva da mesma moeda. Ao contrário, procure ajudar. Primeiro, ele vai ficar surpreendido. Não devolva. Ofendeu você, agrediu você, levanta, vai embora. É lógico que você tem o direito a se defender, mas se defenda, né, sem passar do limite.
sem passar do limite. Tem um estudo que a gente fez aqui no Livro dos Espíritos sobre o que Kardec pergunta é o seguinte: se você tem direito à defesa, né? Defesa pessoal, ele sim, você tem direito à defesa. Então, uma pessoa te agrediu. E você, na hora que a pessoa está te agredindo, para você se livrar dela, talvez você tenha que agredi-la. Então, que ela está em cima de você, está te apertando o pescoço, então você precisa, de repente, passar a mão em alguma coisa e acertar ela. Caiu, se machucou, vai embora. Agora, tem gente que é assim, ela caiu, se machucou, está lá gemendo. Em vez de correr embora, vai pegar o pedaço de pau para terminar o serviço. Então, eu vou agora terminar o serviço. E aí, terminar o serviço, você sabe o que que é, né? A partir daquele momento, terminar o serviço. Às vezes você vê na rua, né? Vem um bandido, assalta, o cara está com armado, pega a arma, dá um tiro. O bandido caiu, está ferido, não vai levantar mais. Mas aí o cara chega perto, ainda está vivo? Aí dá mais 3 tiros. Acabou. Perdeu. O primeiro tiro até foi para se defender. Mas para que tirar a vida do outro? Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Você se defenda o suficiente para salvar a tua vida. Mas não precisa agora você o quê? Exacerbar. Porque você vai ser pior do que ele. Ou vai se nivelar a ele. Né? Então, é aquela coisa. Não entra nessa de devolver na mesma moeda. Ah, ele me agrediu, ele... Você já se recuperou? Você já se levantou? Sim. Você está bem? Tá. Agora, é problema dele o que ele fez. Não é problema seu. Não estou falando isso, é um problema seu. Ah, ele jogou lixo da minha porta, eu vou pegar o lixo e vou jogar na porta dele também. Não, não. Chame a pessoa e fale, olha, fulano, eu não quero mais que você está jogando lixo na minha porta. Se ela continua fazendo aquilo, aí você toma seus direitos da parte da polícia, mas não vá. Aí vou pegar meu lixo também e vou jogar na parte dele. Isso nunca deu certo. Nunca deu certo. Entendeu? Não devolva na mesma moeda. Isso só torna a coisa pior. Ore por ele, sabe? Ore mesmo por ele, peça a Deus, Senhor, faça a luz da mente daquela criatura, para ver se essa criatura, né, melhora. Eu passei por isso. Gente, olha, o vizinho, esse vizinho não gostava de mim, porque ele achava que eu tinha prejudicado a vida dele. E eu não prejudiquei. Eu não prejudiquei. Mas ele achava. Durante uns 15 anos, vamos dizer assim, uns 15 anos, esse homem tinha uma raiva de mim assustadora. No início, que um dia ele veio para mim e falou que eu tinha prejudicado a vida dele, se ela se eu disse para ele, não prejudicei nada. Toda vez que ele me encontrava, ele olhava para mim e falava uma besteirinha. Claro, eu não via besteirinha. Depois, ele não falava nada, mas ele me dava aquele olhar de ódio. E eu, claro, devolvia. Aquela mesma coisa, vá para o inferno. Tá. Até que um dia, eu, isso foi um ano, eu devolvendo as pedradas dele, ele falando ou dirigindo para mim. Um dia eu disse assim, pelo amor de Deus, para com isso. Deixa ele para lá. Aí ele chegava, ficava na porta do elevador. Às vezes eu podia ter chegado primeiro. Ele tomava à minha frente e entrava no elevador. Eu entrava, encostava na parede do fundo do elevador e ficava na minha frente, de costa para mim. Sabe o que eu fazia? Enquanto ele estava de costa para mim, eu rezava por ele. Eu pedia a Deus que eu ajudava. Eu e ele morávamos no 8º andar. A gente, do tempo do elevador, do 8º andar para o térreo, levava assim, vamos dizer, uns 30 segundos ou menos, dependendo se ele parasse nos outros andares. Eu ia o tempo todo rezando por ele, pedindo a Deus, Senhor, ilumina, sabe? E rezando. Gente, eu fiz isso
por uns 10 anos, 10 a 12 anos, tá? Ele era meu vizinho, quase sempre a gente se encontrava. Onde eu vi se eu encontrasse com ele? No corredor do elevador, se ele ia caminhando na minha frente, eu estava atrás, eu ia rezando por ele. Se era do elevador, gente, foram uns 10 anos. E ele nunca falava comigo nesses 10 anos. No dia que eu estava mudando, saindo do meu condomínio, meu filho ficou morando no meu apartamento. Eu me lembro que eu estava saindo com a mudança pelo corredor para ir para o elevador de serviço. Aí eu parei para conversar com a síndica. E a síndica, oh, você vai mudar? Eu digo, vou mudar, vou para Petrópolis. Isso tem uns 10 anos já. E o meu pai do meu filho vai ficar aí. Aí quando eu olhei, ele estava saindo de casa. O apartamento dele era bem perto de onde eu estava. Ele saiu de casa. E até a semana passada, quando ele encontrou comigo no elevador, ele não falava. Ele saiu de casa, olhou para a vizinha, olhou para mim, no Pedrinho. Ele falou assim: Rose, eu gosto de choque. 15 anos que a senhora não citava o meu nome. Você está mudando? Eu disse, estou. Ele virou-se para a síndica e me falou, eu senti que aquilo que ele falou era de verdade, não era debochando. Ele falou, está vendo, fulano, os meus vizinhos estão tudo indo embora. E realmente, já tinha mudado alguns vizinhos daqueles antigos, né? Os meus vizinhos estão tudo indo embora. Olha só a Rose, uma boa vizinha. Há mais de 20 anos que a Rose mora aqui. Está indo embora. Puxa vida, Rose. Que pena que você está indo embora. Eu falei, não, não. Mas o Pedrinho, que ele conheceu, Pedrinho quando nasceu. Inclusive, Pedrinho era amigo de infância do filho dele, né? Tem quase a mesma idade. A gente se conhecia antes do Pedrinho nascer. Ele, aí eu falei, mas o Pedrinho vai ficar. Ah, o Pedrinho vai ficar aqui. Ai, que bom, moça, que bom que o Pedrinho vai embora. Poxa, eu lamento muito que você vai embora. E eu assim, ó, de boca aberta. Não esperava aquilo, nunca, nunca. Aí ele se despediu, vai com Deus. E eu fiquei assim, eu não falei nada para ninguém. Só depois que eu falei para meu filho, eu falei, acabo de ficar assim, ó. Aí eu percebi. Ele já se encontra no plano espiritual, esse irmão. Aí eu percebi. Foram as preces. Eu parei de revidar. Durante um ano, eu, ele falava, ele olhava para mim com aquela cara de que ele vai me enforcar, não devolvia aquele olhar, entendeu? Ficava eu e ele ali, digladiando. Aí eu parei, eu disse, não, para com isso. Quero isso para mim, não. E passei a fazer isso. 10 anos. Até que um dia, no dia que eu estava mudando, para mim foi um presente. Eu deixei um amigo que antes era inimigo. Ele não gostava de mim, eu não gostava dele. Verdadeiramente. Eu deixei um amigo. Entendeu? É aquela coisa, gente. Funciona. Que às vezes a gente quer a coisa daqui uma semana. Dependendo do que haja, do que ele acreditava que eu tinha feito para ele acreditava que eu tinha feito uma coisa terrível para ele, eu não fiz. Tão terrível que ele me odiou por 10 anos. E naquele dia aconteceu, um milagre. Não foi milagre. A prece, né? A prece, logicamente, não eu, mas ajuda, eu pedi a ajuda da espiritualidade. A minha prece era pedindo a ajuda da espiritualidade, para que a espiritualidade o ajudasse. E funcionou. E detalhe, ele foi receptivo à ajuda da espiritualidade. Então, o mérito foi dele, que permitiu que a ação da espiritualidade agisse no coração dele. O mérito é dele, não é meu. Porque a espiritualidade ficou ali, dele. E ele abriu o coração. Ele permitiu que a espiritualidade, que o amor do Senhor, entrasse no coração dele. O mérito é todo dele. Você pode ajudar um pouco. Mas foram 10 anos, gente. 10 anos, não é brincadeira, não. Eu nunca esqueço isso. Então, eles aqui, né? Todos
experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros que, de ordinário, absolutamente lhe não agradecem. Então, nós precisamos trabalhar em nós para reduzir esse egoísmo, tá? Para que a gente possa ajudar o nosso irmão. Quer dizer, renunciar à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente não agradece. Porque às vezes você vai ajudar alguém que nem te conhece, ou se mesmo te conhecendo, não vai agradecer a você o que você ajudou. Não importa. Faça sem ficar esperando agradecimento. Faça porque você sabe que é o certo a fazer. E que nessa história você vai ser o primeiro beneficiado. Assim, sobretudo, aí diz assim, finalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus seja aberto. A esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, em verdade, vos digo que no dia de justiça será posta de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Então, quando a gente pensa só na gente e não busca auxiliar o outro, um dia, né, a gente vai passar por dificuldades muito grandes por causa disso. E para encerrar, eu vou ler, não precisa vocês ir lá. Ele indicou aqui a questão 785 do Livro dos Espíritos. Deixa aí essa. Vamos botar logo a data. Semana que vem, hoje é 24, né? Semana que vem, dia 31. Dia 31, a gente vai começar a estudar a nota de Allan Kardec dessa questão 917. Quando começa assim, louváveis esforços, 31 de 8 de 26. 31 de 8 de 26 é a nota de Kardec. Eu vou voltar aqui na questão 785. Quando Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará essa vida, esse egoísmo, né? Essa vida difícil, né? Essa situação onde as pessoas pensam mais em si do que nos outros. Ele diz, curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará, proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe, maior e infinitamente mais duradoura. Então, ele está dizendo o seguinte, os bens materiais trazem para a gente uma felicidade, sim, mas, né? Mas o, a verdadeira felicidade, essa que te dá quando você tem certeza que você está fazendo tudo certinho, essa é muito mais duradoura, tá? Essa é a verdadeira felicidade, é a felicidade da consciência tranquila. Essa é para a vida eterna. Então, gente, a gente vê, né, como a doutrina ensina para a gente como proceder, né? A doutrina espírita, ela realmente ensina a gente. O que a gente precisa é prestar atenção e seguir verdadeiramente tudo aquilo que o Espiritismo nos traz. Porque o Espiritismo é a revivência dos ensinos de Jesus. É o consolador primitivo, né? E se a gente fizer isso, vai dar tudo certo. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus.
por essa oportunidade abençoada. Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas fala sempre a mesma coisa. Os Espíritos estão falando muitas vezes a mesma coisa para a gente, porque a gente ainda não aprendeu a lição. Então, precisa estar fazendo a tal da revisão que o professor faz, até que o aluno aprenda direitinho a lição. Que Deus tenha piedade de nossas almas, que Deus possa sempre nos envolver, potencializar a nossa vontade, né? E que a gente realmente procure sempre fazer melhor, mais esforços, para que a gente possa progredir mais rapidamente. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre. Vou dar uma paradinha aqui. Ana Constantino, vou passar para você, anfitrião, tá? Daqui a pouco a gente retorna para o estudo da obra de Ivone Amara Pereira, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena.